Pronto. Obrigada, viu, pela lembrança. Então, Nada. vai tentando ver as ideias que tem e tal, mas eu queria, assim, chegar perto disso, por exemplo, essa pergunta que você me fez. Então, nós vamos pensar assim, o que é o sintoma obsessivo? Então, se você pensa numa obsessão, você vai pensar em alguma coisa ligada ao pensamento. O que é uma obsessão? Quando aquilo não sai do seu pensamento. Então, é um sintoma obsessivo, porque ele fica martelando na sua cabeça, ele não te dá sossego e ele tem junto uma compulsão. A compulsão é algo ligado à ação. Então, você tem uma obsessão, um pensamento que fica rondando sua cabeça e que você tem que dar um jeito, você tem que se livrar dele. Então, aí você vai ter uma ação, que é a compulsividade, e é uma compulsividade que ela vai tender a anular aquilo que está no pensamento. Quando você fala na ação, você fala de algo real? Eu falo de uma coisa motora, é uma ação. Então, por exemplo, eu estou com uma ideia obsessiva, que algo vai acontecer, eu só penso nisso, eu estou desesperada, angustiada. Aí vem uma ordem para mim, tudo em nível inconsciente, e vem uma obsessão que fala, uma compulsão que fala assim para mim: se você andar de tal jeito na calçada, nada vai acontecer. Então, eu tinha uma obsessão, eu passo a ter uma compulsão, então eu vou andar na calçada para anular aquele perigo, né? Então, o que eu tinha preparado para vocês hoje começa exatamente falando sobre isso, que é assim, como é difícil você observar uma situação obsessiva, compulsiva e tentar dar a ela um significado, porque aparentemente, a hora que você observa, não tem significado, só a pessoa não sei nem se tem para ela, mas ela fala, eu tenho que fazer isso, não sei por quê. Né? Lucibele, por isso que os atos ficam assim repetitivos, então? Claro. Ele acredita tanto que fazendo aquilo vai anular aquele pensamento repetitivo, né? No fim, ele acaba repetindo outra situação. Exatamente. Uma dúvida que eu tenho, assim, eu sempre fico pensando se esse pensamento obsessivo ele está no consciente, inconsciente, nas duas. Eu sempre fico confuso se o pensamento obsessivo a pessoa tem consciência que ela está pensando aquelas coisas assim de uma forma obsessiva, ou se ela não tem consciência do que ela está pensando e o que essa compulsão na realidade está tentando amenizar. Porque, Paulo, o desconforto existe um sofrimento, porque o que nós fomos estudando aqui, principalmente o que tem é um conflito de amor e ódio, tá certo? Então, a história que o Freud foi contando aqui é que esse rapaz, ele estabelecia relações que, por exemplo, com o pai, ele amava o pai e odiava o pai. A moça, depois com quem ele se casou, ele amava muito a namorada dele, mas ele também tinha muito ódio dela, né? Então, esse conflito entre o amor e o ódio, né, faz com que apareça um pensamento, você é tomado pelo pensamento obsessivo. Por exemplo, um dos trechos que o Freud vai descrevendo, ela ia fazer uma viagem.
Aí ele começou com aquele negócio da pedra, ele punha a pedra na estrada e tirava, punha e tirava. Aquilo é um transe obsessivo compulsivo, porque ele tirava a pedra para nada acontecer e, ao mesmo tempo, ele punha a pedra para algo acontecer, né? O conflito do amor e do ódio. E, junto com tudo isso, um erotismo anal, né? Quer dizer, de uma criança que tem a sexualidade desde cedo, uma fixação na fase anal, que é a fase que a pessoa pode expressar grandemente o ódio, não é? Então, com esses ingredientes, vai formando essa questão de que no pensamento obsessivo, ele pode pôr esse incremento de que imaginar que uma coisa muito ruim vai acontecer. Como era a descrição aqui, o exemplo clássico que fica para nós, daquela suplício, tortura que ele ouviu o oficial contar. E aí ele se desesperou com aquilo, né? Porque e aquela famosa frase do Freud, embaixo de um temor há um desejo. O temor que ele tinha que algo acontecesse ao pai ou à pessoa que ele amava, na verdade, embaixo disso tinha um desejo. E esse é o desespero que a pessoa fica. E aí, quando vocês perguntaram, Heloísa falou da ação, daquilo que é compulsível, a pessoa também fica num dilema, tentando anular o que ela desejou. Entende? Então, o caráter de superstição é muito grande para tentar anular. A superstição. E sofrimento, né? A superstição ela tem essa característica. Você faz uma coisa, eu vou pisar nas pedrinhas pretas para nada acontecer de mal. Isso é uma superstição, né? Tá. Cibele, mas ela não consegue acessar o desejo. Posso pensar assim? Com certeza. Eu tenho uma paciente que ela tem, essa semana mesmo, ela entrou num estado depressivo, mais ansioso, e tem algumas questões aí. E aí ela chegou no lugar que ela trabalha, e aí ela falou assim, eu apago o farol do carro e desço, né? Porque ela pega estrada. Ela falou, essa semana eu ia e voltava para o carro, para ver se estava fechado e o farol desligado. Ela falou, uma angústia, ela não conseguia acessar nada, né? Só uma angústia e toda hora. E desligava o farol do carro, verificava se estava desligado. Então, abria o carro, sentava e aí saía. Ela falou, acho que eu fiz isso umas 5 vezes, antes de conseguir entrar para trabalhar. Agora, assim, o que o Freud nos sugere nesse trabalho dele, né? Ele nos sugere que, se você for conversando e pensando junto com ela, talvez ela consiga ir descrevendo alguma coisa, quando que aquilo começou, ligado a que estava, por que daquilo lá. E ele fala assim que, como o neurótico obsessivo, ele faz um desligamento, um isolamento do afeto com a ideia, acaba tendo uma cisão nesse sentido, de repente ele conta alguma coisa muito importante, porque ele fala assim, eu pensei que pode ser por causa disso também, mas não é não, porque não tem nada a ver. E nessa hora a pessoa conta o que de fato tem a ver, sim, só que ele pensa que não tem porque está cindido, está cortado, né? Cibele, eu posso pensar que isso pode ter relação também com a culpa? Claro, claro, É. Claro que Na verdade, eu relacionei com uma paciente também, que ela foi abusada sexualmente
e que esse abuso foi pelo pai, através do pai, e durou aí 8 anos. Um dia ela descobriu que ela estava sendo abusada, ela tentou sair, não conseguiu. Até um determinado dia, o pai mesmo abandonou, não quis mais, porque foi uma situação que aconteceu, ela estava menstruada naquele dia e tal, aí o pai, depois daquele dia, me empurrou ela sobre a cama e falou, e não quis mais. E a partir daquele momento, ela ficou conjecturando, por que que ele não me quis mais? E ela sempre levava para terapia essa questão, por que que ele não me quis mais? Eu fiquei pensando que ela podia sentir desejo, né? Ela gostava daquela relação bruta ali que o pai mantinha com ela. Ela chorava muito depois, mas aquilo ela se sentia culpada porque ela achava que ela não devia concordar com o que o pai fazia, mas ao mesmo tempo ela questionava por que que ele não me quis mais. E aí, naturalmente, né, Heloísa, vocês têm muita coisa para conversar, né? Porque, inclusive, tem isso no situação de abuso, né? Porque o pai é a pessoa encarregada de proteger uma menina, uma mocinha, uma criança. Existe o tabu do incesto, porque o pai é a pessoa que pode impor aquilo dentro da família, né? Que fala as relações sexuais entre pessoas da mesma família, elas são muito angustiantes. Chega uma hora que nem a pessoa que procurou não aguenta manter. Por quê? Porque a culpa atormenta também. E, nesse sentido, revela até uma parte que deveria existir mesmo. A própria pessoa, na figura do pai, ser a pessoa que rejeita esse tipo de coisa, né? E poder conversar isso com ela, porque ele não quis mais, fala, talvez do mesmo jeito que pesa para você, talvez pesasse para ele. Assim, que bom que uma relação como essa possa terminar, porque ela é fadada ao infortúnio, entende? É muito bom você poder pensar numa relação com alguém que não seja ali de dentro da família e que você possa até namorar, casar, ter um filho. São relações, né, que aí sim elas podem acontecer, elas podem trazer novas conexões para a família, né? Todas as conexões dentro da família, elas são muito complicadas mesmo, né? Então, eu pensei nesse caso porque ela tentou suicídio muitas vezes ela fala que ficava repetindo na cabeça dela as coisas. Então, ela ia e fazia, ela voltava, né, ela tinha esse processo obsessivo, Tormento, ela tinha um, um tormento muito né? forte. Porque você vê a pessoa, ela pode. Eu tive uma paciente, eu acho que eu já até falei aqui alguma vez, ela teve um filho do pai dela, sabe? Olha, o sofrimento é indescritível, viu? É indescritível. É muito triste, sabe? E assim, o que causa, sabe? Assim, você ter claro na cabeça para onde que tem que ir. As relações sexuais proibidas, elas trazem muito infortúnio dentro da família, não só entre os pares, né? Relações que, por exemplo, que são proibidas, assim, essa coisa da fidelidade é uma coisa muito forte na família, é muito importante. Porque são relações que acabam trazendo muita perturbação para o crescimento familiar.
Eu não estou falando isso para vocês do ponto de vista moral, entende? Eu vou dar uma olhadinha no meu celular, ver se tem alguém pedindo para entrar, só um minutinho, que está tocando, sabe? Não, não está, não. Mas na questão da neurose obsessiva, o que a gente tem que focalizar muito é esse conflito muito grande, tem uma situação de ódio, e depois, mais tarde, o Freud, escrevendo as fases do desenvolvimento de uma criança, ele colocou a fase oral, a fase anal e a fase fálica genital, né? E aqui na fase anal, ele descreve muito as questões que estão relacionadas a essa fase e que ela pode trazer alguma fixação nessa fase, são as pessoas que ficam fixadas com o ódio, ataque, o controle esfincteriano, as questões relacionadas a dinheiro, a ter muito essa questão da ordem, da limpeza. A ordem, a limpeza é alguma coisa que faz um contraponto à sujeira, à fixação nos excrementos, né? Vocês viram o exemplo que o Freud deu lá no final? Nós vamos falar depois numa sequência melhor, mas naquele sonho que o paciente viu uma moça nas escadas lá do consultório dele, e o sonho que ela teve, que ele achava que fosse a filha dele, e que o Freud talvez tivesse um interesse, que ele se casasse com a menina, tal, até que um dia ele contou um sonho que ele teve, que era a menina, né? E que ela tinha no lugar dos olhos excrementos, né? E que daí ele associou com o interesse que ele pudesse ter, como se a família do Freud fosse uma família muito rica. Fala, não está casando pelos seus belos olhos, mas pelo interesse na questão que a pessoa transforma a possibilidade de amor, de afeto, em controle financeiro, né? Em interesse, tudo isso aí. Então, quando eu falei para vocês, antes de eu começar a falar, eu queria conversar um pouco, eu acho importante essas conjecturas, essas dúvidas que vocês trouxeram, né? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa, perguntar? Ederval, o que eu falei esclarece alguma coisa para você? O que é a obsessão, o que é a compulsão? Ficou claro, sim, Cibele. Obrigado. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma questão obsessiva, né? Uma vez foi contado assim, a pessoa ia viajar e quando ela chegou lá, que ela foi ver o número da poltrona era 13. E a pessoa falou, eu não vou. Aí começa aquela angústia, sabe? Porque fica uma ideia de controle. Se eu sentar na poltrona 13, vai acontecer um acidente, eu vou morrer, né? E aí todo um questionamento que talvez precisa ser feito. Por que que a poltrona 13 pode trazer uma coisa ruim, né? Se eu sentar em tal lugar, a viagem vai ser boa. Se eu sentar naquele outro, vai acontecer um acidente. São coisas que estão relacionadas a questões de amor e ódio, né? E
a gente combinou de ver hoje, né? Um dos itens. Algumas ideias obsessivas e sua explicação, né? Que vai um pouco na linha do que o Ederval queria falar. As ideias obsessivas, elas têm uma aparência de não possuírem nenhum motivo, nem significação, tal como nos sonhos. Às vezes, no sonho, a gente não tem uma história que vem que é sem pé nem cabeça. A gente não entende aquilo, né? Evidentemente que tem uma lógica, mas ela às vezes não está à nossa disposição, porque ela é toda baseada em motivações inconscientes. E assim é também isso que a gente falou. A pessoa, vamos pegar esse exemplo assim básico que eu dei e falar, eu não vou na poltrona 13, vai ter que trocar, porque senão eu não vou, eu não quero. E a pessoa é tomada de uma ansiedade que é muito, muito, muito forte, né? O problema é saber como dar um sentido e um status na vida mental do indivíduo, de modo a torná-las compreensível e mesmo óbvias. Como é que você faz para falar com uma pessoa, falar, mas por que que não pode ser essa poltrona, né? As ideias obsessivas mais rudimentares e mais excêntricas podem ser esclarecidas se investigada com suficiente profundidade. Você vai perguntar quando foi que uma ideia obsessiva particular fez a sua primeira aparição e em que circunstâncias ela está lá, né? Não haverá dificuldade de se obter acesso a algo mais, não importa o que possa ser enigmático ou digno de conhecimento na estrutura patológica com que estamos lidando. O seu significado, o mecanismo de sua origem e sua derivação das forças motivadoras preponderantes da mente do paciente, talvez aparecerá se você investigar e perguntar, né? Bom, aí aqui, o que o Freud vai trazer? Ele vai trazer vários exemplos para nós, né? Assim, que ele foi contando, aquele exemplo que ele deu, por exemplo, que a noiva saiu de perto e foi cuidar da avó. Vocês lembram de ter lido isso aqui, né? E que então ele vai tentando preencher as lacunas, né? Que seria assim: como eu gostaria de sair e matar aquela velha mulher por haver me roubado o meu amor. Quer dizer, a hora que ele estava precisando da namorada perto dele, a namorada foi cuidar da avó, e aí ele possivelmente pensou isso assim, um ódio muito grande que pensa em matar, em fazer alguma. E depois, Heloísa, o que você perguntou, vem um sentimento de culpa, né? Aí você fica naquele jogo importante. Vocês já viram, por exemplo, como que uma pessoa às vezes pode se desesperar a hora que ela vai sair de casa? Ela sai, aí ela está na rua e fala, não sei se eu tranquei. Aí volta, aí tem que verificar tudo, sai, aí tem, sabe? Isso tudo, e às vezes, muitas vezes, né? Ou então, durante a noite, a pessoa fala, será que eu fechei o gás? Aí tem que, estou cansada, quero dormir, tem que levantar, tem que ver se a torneira do gás está fechada, e repete, repete, repete. O que nós aprendemos com isso, quando um paciente conta uma situação assim para você, nós já aprendemos que está envolvido questões de ódio violento, mas que pode estar inconsciente para a pessoa. Desejo de matar alguém, de fazer mal para alguém, e depois a pessoa se desespera.
Agora, as ideias que vêm, os atos que vêm, têm sempre o sentido de desmanchar o impulso que a pessoa sentiu, né? Por isso que elas ficam interligadas, a obsessão com a compulsão. A compulsão que a pessoa sente de fazer alguma coisa é para desmanchar a força daquilo. Quem que ia perguntar? Sou eu. Ah. Eu fiquei pensando num caso de ideias obsessivas, o cuidado que nós temos que ter, talvez, né? Porque é um material que acho que dá conversa num atendimento, né? Por muito tempo. E eu fiquei pensando nas falas, o cuidado que a gente tem que ter, porque pode ser que algumas coisas que são verbalizadas num atendimento não vai voltar tão cedo. E como que é difícil muitas vezes, né? A gente passar por cima de uma coisa tão séria desse nível e deixar talvez a coisa andar de uma outra forma, ou a gente também, né? Num ato falho, fingir que não ouvimos certas coisas tão difíceis, né? Porque são coisas muito terríveis para a gente lidar com esse material na clínica, né, Sibeli? Agora, talvez tenha um atenuante que pode ser que nos assessore, é você saber que a pessoa ela está sob uma circunstância de não ser algo que ela esteja escolhendo, mas é a parte impulsiva dela, né? É pessoa que fala assim, até já falei isso para vocês, que o obsessivo ele tem a certeza do ódio, ele duvida do amor. Quer dizer, ele conta pouco com a parte amorosa dele e muito com a parte que pode agredir, que pode desejar mal. Então, a gente tem um estereótipo assim de pessoas que são muito frias, né? Mas essa frieza é devido a isso que a gente explicou do mecanismo de defesa, que a pessoa vai tentando separar o afeto ligado à ideia, né? Para poder suportar, né? Vocês viram essa história, né, que a gente leu? Como foi assim muito importante a relação dele com o pai, né? Que quando criança, que ele deu uma mordida em alguém e o pai bateu nele, assim, o ódio que ficou, né? E às vezes algumas pessoas, elas têm uma natureza amorosa que parece que nasce com a pessoa, assim como tem pessoas que têm uma natureza mais odiosa, que aquilo faz parte, né? Ela vai ter que lidar com aquilo, né? Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês também, a neurose obsessiva compulsiva, ela é vista como o quadro neurótico mais preocupante, porque você vê que esse funcionamento que nós falamos do pensamento, que a pessoa se desespera, aquilo aproxima de uma situação psicótica, que a pessoa até sai um pouco da realidade. Então, é um quadro que ela está próxima, sim, do uso de uma estrutura que parece que pode sair da realidade, né? Todas as situações que a pessoa vive sob um tormento muito grande, tormento dos impulsos, né? Tá certo? Cibele, eu queria tirar só uma dúvida disso que você está dizendo. Esse ódio da neurose obsessiva, ele vai estar direcionado para as figuras paternas sempre, assim? Então, porque acontece assim, olha, todos os quadros da neurose, a gente conversa muito
da questão da relação triangular, que acontece tudo ali, muito intensamente, né? Porque essas coisas começam na infância, né? Então, são as figuras parentais que têm a importância maior, que têm a contenção maior, né, dos impulsos da criança, que têm a responsabilidade maior na condução dos impulsos. Então, a figura dos pais, ela é central nessa estruturação, né? Porque tudo acontece ali, né? A situação, por exemplo, na fase oral, como que é a presença da mãe extremamente intensa, na fase anal, a criança já está olhando para o pai e ele começa a participar intensamente, às vezes nas medidas disciplinares, como foi o caso do Homem dos Ratos, né? E depois nas questões, na hora do complexo de Édipo, né? Então, a presença do casal é muito intensa nessa estruturação, né? Hoje, posso falar? De uma paciente me falou exatamente isso. De casa, ela força tanto a maçaneta e ela quebra a maçaneta na mão. De tanto que ela repete o ato, ela quebra a maçaneta na mão. E quebra o portão e repete. Por exemplo, se ela vai fazer uma compra, ela fica assim, 180, 180, não fala nada que vai dar errado, 180, 180. Ela falou isso para mim hoje. E quebra tudo. Então, você vê como é que a obsessão é alta na cabeça de certas pessoas, né? Como o caso dessa senhora de 50 anos. Ô, Silvia, esse exemplo que você dá, assim, por exemplo, ele deu um desses aqui, né, de falar tem que contar de até 50, até 40 em tanto tempo, tal. É que a ansiedade está lá em cima e a pessoa tem que fazer alguma coisa no sentido de aliviar um pouco, né? Tal é o desespero que vem. 180, 180, 180, fica repetindo, né? Uma medida de proteção. Mas ela é compulsiva, a pessoa não consegue deixar de fazer, né? Porque numa questão inconsciente, ela entende que se ela fizer aquilo, ela está livrando de alguma desgraça, né? Uma outra coisa importante que o Freud trouxe aqui, que ele fala que as ordens compulsivas, elas deixam rastro de um elemento assim, que a sua obsessão por proteger, por exemplo, essa que o Homem dos Ratos tinha, eu vou dar o exemplo ali da pedra na estrada, né? Ele ia tirar a pedra para a namorada dele não se acidentar, para o carro que ela estava não sair da estrada e acontecer alguma coisa, né? Essa proteção que ele tentava dar só pode ter sido uma reação a um impulso contrário, ou seja, hostil, um impulso hostil que ele deve ter sentido em relação à sua namorada. Então, a tentativa vai pelo contrário, né? Tenta proteger, porque no fundo ele se sente alguém que agride demais, que ele é um perigo, né? A análise das obsessões nos fazem encarar os impulsos hostis dele como violentos e de natureza de uma raiva irracional. A dúvida contida em sua obsessão por compreensão
era uma dúvida que ele tinha do amor que a namorada nutria por ele. E ele se desesperava quando ele imaginava que ela não gostava dele, né? No peito do amante, enfurecia-se a batalha entre o amor e o ódio. E o objeto desses dois sentimentos era uma única e mesma pessoa. A pedra que ele retirava e depois colocava mostrava o desejo que ele tinha de agredir e de proteger ao mesmo tempo, né? Sua real significação, contudo, reside no fato de serem eles a representação de um conflito entre dois impulsos opostos, e de força aproximadamente igual. Vamos dizer assim, que o amor e o ódio estão no mesmo patamar. E isso também é muito angustiante, porque se você tem um pouquinho de ódio e muito de amor, você está salva. E se você tem muito de ódio e um pouquinho de amor, você pelo menos não está numa situação conflitiva. Ela é declaradamente destrutiva, né? A ambivalência que é difícil. Aí ele... O que mais que ele coloca? Que o antagonismo entre os seus sentimentos em relação à sua namorada, por exemplo, era forte demais para ter escapado à sua percepção consciente, embora possamos concluir que ele não avaliava corretamente a profundidade de seus impulsos negativos, porque é muito duro para uma pessoa ver muito de frente assim o potencial agressivo que ela tem. Geralmente a gente põe a culpa nos outros, a gente fala que o outro é que é. É muito difícil você falar, puxa, como eu odeio, como eu sou mal, né? Ele tinha conhecimento que passara por períodos alternados, em que ora ele acreditava que a amava e ora se sentia indiferente em relação a ela. Construiu outras fantasias, nas quais prestou à dama um grande serviço, sem que ela soubesse que era ele quem o fazia. Nelas, ele reconhecia apenas a sua afeição, sem avaliar a origem e a finalidade de sua magnanimidade, que visava reprimir sua sede por vingança. Admitiu por vezes que era cometido por impulsos de causar agravo à dama a quem admirava. Esses impulsos apareciam na ausência dela, na presença ele ficava bonzinho, né? Agora, a gente está falando essas coisas aqui e dizendo que para a pessoa a situação de estar em análise ajuda muito, porque a pessoa pode dar vazão a tudo isso. É muito duro você viver isso sozinho, você se sente louco, entende? De sentir tanta ameaça, tanta coisa assim tão forte, né? Agora, nós temos mais um item para conversar, que é isso, a causa precipitadora da doença. O que precipita esse quadro obsessivo, né? Então, o Freud fala assim que os motivos imediatos da doença são retidos na memória, diferente do que nós estudamos na histeria. Vocês lembram que na histeria a pessoa ficava com dificuldade de chegar na memória, né? Ela reprimia muita coisa. Aqui, o trauma fica retido na memória. O trauma, em lugar de ser esquecido, é destituído de sua catexia afetiva, de modo que na consciência nada mais resta senão o conteúdo ideativo, o qual é desinteressante e considerado sem importância. Os neuróticos obsessivos, perturbados com as autocensuras, mas havendo ligado seus afetos com causa errônea,
contam também ao médico as causas verdadeiras, sem qualquer desconfiança de que as suas autocensuras ficaram separadas delas. Ao relatarem um incidente desses, eles às vezes até acrescentam: ah, mas não é nada disso não que eu penso. E na verdade, a hora que eles contam uma coisa assim, eles estão contando sim, às vezes até o início da doença. A análise do Homem dos Ratos, realizada entre 1907 e 1908, é que permitirá a Freud verificar a pertinência de suas hipóteses sobre a importância principal do conflito entre amor e o ódio na psicogênese dos sintomas obsessivos, abrindo novas possibilidades aos terapeutas. Ele descreve o papel do erotismo anal nos sintomas e no caráter de seu paciente. Há um elo entre a compulsão da neurose obsessiva e a prática religiosa, por exemplo, ambas podendo ter o significado simbólico de um cerimonial de proteção para lutar contra o sentimento de culpa consciente e, de outro lado, ele estabelece um vínculo entre o erotismo anal e os traços típicos de caráter observados em um adulto acometido de obsessão, a necessidade de ordem, meticulosidade, obstinação ou avareza. Quanto à retenção de excrementos, a fase anal constitui o ponto de fixação ou de regressão característico da neurose obsessiva. A pessoa regride para uma fase, por exemplo, é na fase anal que a criança é educada para aprender a controlar os esfíncteres, a ter os hábitos de higiene, e a pessoa vai para isso e fica nessa questão do erotismo anal, que é um erotismo que dá vazão para práticas de violência e de ódio, né? Vocês se lembram, mesmo porque foi o filme desse semestre que o Cine Debate levou, né, que era o filme que se chama Toque, né? Ali a gente vê muitos quadros muito bem descritos e interpretados de neuroses obsessivas, né? Quer dizer, a pessoa é acometida de coisas que são muito estranhas, ela não sabe o porquê daquilo, né? Por que que a pessoa tem que fazer, às vezes, tantos atos que, independente da vontade dela, mas que pode ter um significado a nível inconsciente, né? De tentar lidar com as questões de desejo de vingança, de ódio, de ataque. Lucibele, tem uma parte aqui no final dessa última que você... A causa precipitadora da doença, né? No rodapé dessa... O meu é esse livro aqui mais antigo, acho que é um dos primeiros lá da Imago. No rodapé está assim: de ênfase é o fato... Não, digno de ênfase é o fato de essa sua fuga para a doença ter sido possível através da sua identificação com o pai. A identificação capacitou aos seus afetos regredir aos resíduos de sua infância. Talvez seja isso que você esteja falando aí, né, em relação Isso aqui é super importante, sabe? Porque você vê que
a identificação com o pai foi a história que ele conta, né? Que o pai acabou tendo uma vida estruturada de uma forma meio assim acomodado, impotente. Ele se casou com uma mulher de posses, né? Então, porque quando você entra na vida adulta e realmente você vai atrás da sua vida, tal, você tem muita coisa para lidar, principalmente na questão dos afetos. Como que a sua mente funciona em questão de amor, de ódio, tal. A pessoa que adoece, a fuga para a doença que fala, de alguma forma ela sai de cena. E ela acaba sendo poupada de um monte de coisa. Às vezes a pessoa não trabalha, às vezes a pessoa não se casa, às vezes a pessoa não tem amigos, né? Porque você ter uma vida mais ou menos comum, como as pessoas têm, de ir à luta, de fazer as coisas, você vai se deparar muito com aquilo que você é. E viver não é para qualquer um, entende? Se você vai para a vida adulta, você vai ter angústias, você vai ter muita coisa para lidar. Ainda bem que a gente encontra um monte de gente que ajuda, né? Às vezes a gente tem um bom analista, às Assim vezes como a análise não é para qualquer um, né, Cibele? E para a vida também. também não é. Só que tem gente que acaba valorizando, pedindo ajuda e consegue ter uma expansão, um crescimento, né? Às vezes a pessoa ela fica na retranca. E daí ela fala que não adianta, que ninguém ajuda, então ela vai meio que desistindo da vida. E é isso que ele fala da fuga para a doença, que eu acho que é uma coisa muito importante da gente conversar, né? Porque quando você vai, você tem umas paradas duras para enfrentar, né? A gente pode dizer que está ligado à somatização também, essa questão da fuga para a doença? Sim, de alguma forma, sim, porque se você tem uma relação com você que daí você fica se vendo doente, né? Ah, eu não posso porque meu estômago, meu intestino, não sei, então ficam, você joga para o corpo, né? Para o corpo te ajudar a segurar aquilo, você tira da mente e joga para o corpo, mas você também perde uma oportunidade, né? Porque se fica lá no corpo, o que que vai fazer, né? Quando você se dispõe a enfrentar, é claro que a gente sofre muito, né? De você se ver assim frente a frente, mas também você ganha uma possibilidade, né? De também fazer transformações. Vocês concordam com isso que a gente está falando? A pessoa que adoece demais, de certa forma, ela está pedindo para as pessoas pouparem, para ter pena, né? Deixa eu pegar um pouco de água. Cibele, eu posso pensar que essa pessoa tem medo do próprio ódio, da agressividade dela? Você não só pode pensar, como você deve. É isso. Tá. É isso. Porque essa paciente que teve esse momento de toque dela, né, que ela ficou volta, né, ela tem crises de ansiedade.
E ela tem uma mãe acamada e logo no começo do nosso trabalho, a dificuldade que ela tinha de tocar a mãe, de alimentar a mãe, tinha muito... ela não conseguia chegar perto, ela colocava que ela tinha nojo, não era dela, e hoje ela consegue. A gente foi trabalhando que ela tinha muita raiva de tudo, né? E aí a gente foi entrar porque ela tinha muita mágoa de coisas da mãe muito lá atrás, de um abandono, de uma falta de cuidado, né? E aí ela lembrou, nessa última sessão, que ela adorava ir para a missa com o pai. O pai participava, então ela tinha um apaixonamento por esse pai muito grande, né? Então aí eu fui pensando o quanto ela tinha raiva da mãe. Aí ela fala que ela foi e ela passou mal na missa. Ela era muito pequenininha e ela estava com um vestido lindo. E diz que as pessoas falavam assim: olha, é filha da fulana, olha como o vestido dela é lindo. Mas ela passou mal e ela vomitou na roupa. Tanto que nos lugares que ela está, o maior medo dela é essa coisa. Ela passa mal no estômago e de vomitar. Porque você vê, né? Às vezes o vomitar, ele pode estar representando uma coisa de estragar, né? De falar, olha que vestido bonito, que bonitinha, que não sei o quê, né? E talvez uma ideia de uma menina cuidada, que a mãe pôs uma roupa bonita, tal, e a pessoa não aguentar aquilo, porque para ela não é daquele jeito. Sim. Né? Então são coisas muito primitivas, Raquel, sabe? Muito de uma intensidade muito grande, né? Para você cuidar, você tem que estar com muita coisa elaborada, senão você não aguenta mesmo. E não é fácil. Queria fazer uma pergunta. Na verdade, a internet está bem ruim, estou caindo e voltando, caindo e voltando. Acho que é a internet, sei lá, mas eu desde o começo estou ouvindo e estou pensando assim, numa situação, se a pessoa pode ficar obsessiva com situações de saúde, numa crise de ansiedade, essa crise de ansiedade pode ficar associada com o obsessivo, né? Assim, sem tanto comportamento obsessivo de limpeza, de tal, mas de ficar medindo a pressão toda hora, de ficar tendo que ir no médico, de, sabe, assim, uma coisa repetitiva, assim, parece que para dar uma segurança de que a saúde, se isso pode ser ligado à questão da saúde, sabe? Fiquei pensando numa situação que eu ouvi disso, assim, da pessoa ter muita preocupação com a saúde e entra em crise de ansiedade muito grande, e aí vai médico, até ver que tá tudo bem. Aí vê que tá tudo bem, ou que precisa fazer tal tratamento e tal. Aí fica por um tempo se sentindo que aquilo tá bom, como se sente que tá bom, daí, tipo, bebe muito, come muito, extrapola na saúde, né? Daí começa a ter crises que aí se toca que precisa cuidar da própria saúde de novo, aí começa a ter crise de ansiedade de novo, sabe? Eu fiquei pensando se isso tem um caráter obsessivo também, sabe? Então, porque aí, né, Cláudia, o jeito que você descreve, parece que você fala de uma situação hipocondríaca, né? Que a pessoa começa a ter uma preocupação se ela vai ficar doente, como que é, tal, e tem um caráter de imaturidade. A pessoa não consegue segurar uma serenidade dentro dela. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser contida, né? Uhum. Mas fica tão repetitivo isso, assim, de ficar medindo pressão, sabe? Ficar vendo batimento cardíaco. Não, e daí você Até parece uma pensa, coisa meio obsessiva. ou mais, para a gente falar mais corretamente, uma coisa compulsiva, né?
ela obrigatoriamente fica medindo a pressão, fica assim, para ver como que tá, se está tudo bem e tal. Mas no sentido, daí você pensa nisso por causa do sentido de controle que tem, né? Agora, o quadro da neurose obsessiva É compulsiva ligado ao ódio, né? é ligado a essa questão dos impulsos, a pessoa tem que controlar o ódio. Na situação de uma preocupação muito grande com a saúde, tem um caráter mais assim de querer ser contido, né? O medo de não saber lidar consigo mesmo. Uma questão de muita imaturidade, né? É a pessoa que tem uma dependência grande dos outros, né? Eu fiquei pensando no medo da morte dessa pessoa, Cibele. E aí, se vocês quiserem, a gente pode aproveitar a frase do Freud. Tá ouvindo? É. Agora tá? É. Nós podemos aproveitar essa frase do Freud, que quando uma pessoa tem muito, muito, muito medo da morte, pode esconder uma inclinação e um desejo, né? Porque vocês se lembram que o Freud coloca naquele princípio da inércia e tal, que o ser humano tem um desejo de voltar para um estado que ele não tinha que viver, que ele está no nirvana, né? Estar sem a vida, estar preservado dessa dificuldade toda que é viver, né? Vontade de voltar para o inorgânico. Cibele, em termos do processo analítico mesmo, dessas pessoas que se encontram nesse quadro, né? Diante de tudo que a gente está conversando, a gente pode pensar assim que no decorrer do processo, porque eu estou pensando assim, né? Como que é difícil a gente ir entrando, né, nessas questões e sabe, dessa questão do ódio, de tudo que está, né, que está muito reprimido nessas pessoas, né? O medo e tudo. Eu estou pensando no processo da análise, mas como que você pensa assim que poderia ir caminhando, sabe, nesse sentido? Mariana, eu também queria ouvir a opinião de vocês, mas eu acho que quando uma pessoa se encontra diante de uma situação assim neurótica, obsessiva, compulsiva, a pessoa ela precisa ser medicada, sabe? Até para ela, em situações muito intensas, até para ela poder ter uma condição de uma serenidade um pouco maior, até para poder trabalhar para o autoconhecimento, tal, porque quando você está numa vivência muito, muito, muito angustiante, isso interfere tanto na sua vida mental que é difícil você ter espaço interno para você poder se analisar, pensar. Não sei o que vocês acham disso que eu estou falando, mas eu acho que esse é um dos casos que a conjunção das duas possibilidades que a gente tem, ela se faz presente. Fala, Ener. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Eu fico muito no acolhimento. Estou junto com você, juntos nós vamos tentar entender o que você está passando. Eu fico sempre nessa posição aí
E quando a pessoa dá alguma abertura, devagarzinho, né? Bem devagarzinho, eu vou tentando entrar um pouquinho. Mas eu fico sempre nessa coisa de estar junto com a pessoa para ela suportar aquele momento. Sim, você fala assim, né, a aliança terapêutica, né? Sim. Uhum. Com certeza, é. Agora, isso que eu falei em relação à medicação, o que vocês me falam? Eu já estava pensando assim, né? Quando você falou da neurose e ela pode ir para um lado não neurótico, né? Eu fiquei pensando num pano, né, que já está esgarçando. E talvez, antes que esse pano acabe de esgarçar, entrar com uma medicação para que ele não estraga, né, não traga mais prejuízo para essa pessoa. Eu já vinha pensando na medicação muito antes, só que eu fiquei quietinho aqui ouvindo também. Porque eu acredito que a medicação, de início, né, ela vai dar um ponto bem forte nesse esgarçado. E aí eu acho que vai ajudar a conter um pouco toda essa parte obsessiva. E uma situação assim, sabe? É um verdadeiro alívio para a pessoa. Às vezes ela não está dormindo, né? Ela não está, às vezes, se alimentando direito. Então, o desgaste é muito grande, né? Então, precisa ser restabelecido uma situação, né, é uma contenção também que a pessoa tem, né? Essa coisa de, às vezes, você ficar com um pensamento que não sai da sua cabeça é muito terrível, né? E você não controla. Eu posso falar um pouquinho? Eu estava aqui pensando que, assim, né? Que bom que está sendo possível falar também desse elemento que é a utilização de medicamentos, né? E não somente de medicamentos, de outras estratégias, outras técnicas que não são a psicanalítica, para esses quadros, né? Porque uma coisa é, por exemplo, alguém que, em termos de classificação que a gente tem, né, de doença, de transtorno, ela está dentro desse quadro. Um transtorno obsessivo-compulsivo grave. Tem algumas situações que assim, que não é possível, a pessoa ela não dá conta, crianças, adolescentes, de entrar em um processo se não tiver alguma coisa que possa atenuar isso. Eu tinha uma menina, agora ela já é adulta. Ela levava 3 horas para conseguir se trocar para poder vir à clínica para o atendimento. Então, assim, sem medicação, não dá para imaginar, ela não conseguiria nem ir ao atendimento. Mas, assim, o quadro que ela apresentava era obsessivo-compulsivo grave, então situações de pensamentos e situações de rituais, né? Agora, os diversos exemplos que vocês foram trazendo, eu acho que assim que a gente pode pensar em situações onde, durante o processo analítico, dependendo da situação, aparecem funcionamentos em nível obsessivo-compulsivo. Eu queria até ver com você como é que você entende isso, até dentro dessa situação, né, do quadro hipocondríaco e outros quadros, porque, que nem no filme O Toque Toque, o transtorno obsessivo-compulsivo ele vem junto, muitas vezes, com uma série de outros sintomas, uma série de sintomas dentro do modelo médico. Então, quando a gente fala dos quadros de tique, né, que é a Tourette, que tinha lá no filme também, né? Por quê? Porque assim, a situação fica tão complicada para a pessoa lidar que ela vai tentando se organizar dos jeitos possíveis. Então, surge uma série de situações
que dentro do modelo médico a gente chama de comorbidades, mas que a gente vai ver que na raiz, né, em termos de funcionamento mental, a gente encontra essas formas que a gente está conversando aqui, né? E que aí a gente vai abordar. Mas muitas vezes, por exemplo, uma pessoa vem para o atendimento com a gente e o quadro clínico dela, em princípio, não é, ela nem traz como uma coisa de obsessivo compulsivo, né? Não traz uma neurose obsessiva compulsiva clara e marcada. À medida que a gente vai conversando, a gente identifica esse tipo de funcionamento. Que aí é onde entra a diferença entre o que você vai classificar como transtorno obsessivo compulsivo dentro do modelo médico e o que a gente vai chamar de neurose obsessiva compulsiva, porque aí a gente vai estar falando de funcionamento mental, né? Geralmente, a gente pode dizer, alguém que está declaradamente dentro do transtorno obsessivo compulsivo, ele vai funcionar com dentro da neurose obsessiva compulsiva, mas a pessoa pode vir com outro quadro e você identificar isso como uma característica marcante. Né? Uma aparência de uma coisa diferente, e quando você vai ver, tem rituais, tem funcionamento mental, está mais dentro dessa linha. E que aí a gente vai ter que ver, né? Por exemplo, onde que entra essa possibilidade da pessoa ter um atendimento medicamentoso para ela dar conta de ir fazendo e se permitir se manter nesse processo, né? Pelo menos é desse jeito que eu entendo. E aí tem o medicar e medicar, porque você pode, como que eu poderia dizer? Você medicar a tal ponto que aquilo chega a embotar a possibilidade da pessoa pensar, e você medicar no nível que permita ela ir aguentando, assim, não ir com uma coisa de que assim, tem que tirar toda a sintomatologia, até porque isso não, né, não é possível, né? Isso só vai ocorrer à medida que a pessoa vai podendo fazer as ressignificações né, e lidando de uma outra maneira. Então, é desse jeito que eu entendo. Então, esse entrelaçamento, né, dos diversos jeitos da gente cuidar. Né? Então, a medicação, a terapia cognitivo-comportamental, para ela ir usando algumas estratégias que aliviam, porque assim, eu tenho pessoas que fazem os 3 tipos de atendimento, e eles não são excludentes, eles, muito pelo contrário, eles possibilitam uma manutenção no trabalho. E aí você vai vendo quando que é a hora de parar a medicação ou diminuir, sair do processo de terapia cognitiva e seguir no processo analítico. Exatamente. Vai ajustando. E até também, né, Rosa, assim, uma coisa que ajuda muito também é o trabalho com o corpo, né? Às vezes a pessoa melhora muito assim com reiki, com algum esporte que a pessoa tenha facilidade, que ela gosta, ajuda demais, né? Porque daí você tem a sociabilização, o que puder ser aplicado e lançado mão para poder ajudar, né? São situações às vezes, que a pessoa tem até uma urgência, né, para melhorar. Faz umas 3 semanas eu pude participar da apresentação de uma colega lá de São Paulo, que ela fez um relatório, e era um quadro de Tourette, clássico, sabe? E associado com análise, o rapaz melhorou muito, cresceu muito. Né? Mas é uma coisa que compromete barbaramente a vida da pessoa. Né?
Então, tá bom. A gente tem nosso encontro a semana que vem. Eu queria falar para vocês, falta mais um trecho, né? Que nós vamos combinar aqui. Que é o complexo paterno e a solução da ideia do rato. Uhum. E aí terminamos. O caso do homem dos ratos, que quando a gente começou, nós falamos, foi um caso que o Freud se dedicou tanto a uma escrita minuciosa e acaba, de fato, trazendo muita coisa para nós, né? Podemos pensar, né? Beli, aproveitando o que a Rosa estava colocando, eu estou com uma paciente que ela teve uma crise assim, muito forte de ansiedade, e aí ela teve que começar a usar o medicamento para poder ter um controle. Até eu achei interessante essa questão do medicamento, porque ele abre realmente, quando não é muito medicamento, né? Ele vem de uma forma para a pessoa conseguir pensar, lidar com as suas questões, com a vida ali, né? E ela tem muitas questões difíceis para lidar. É uma menina de 20 anos, mas ela não sabe lidar com as coisas, sabe? Ela é muito infantilizada. E daí ela fala que ela sabe quando começa a crise, quando vai dar a crise nela, aí ela faz polichinelo, ela faz exercício, e daí ela vai andar de bicicleta, para ela não ter crise, né? Mas ela está sendo difícil de lidar com essa paciente. Eu não estou conseguindo, eu acho que não estou conseguindo, mas eu estou indo. Eu estou fazendo o que o Ederval falou, eu estou acolhendo ali, estou indo devagar com ela, né? E ela não tem trazido assim muita coisa que para eu poder trabalhar com ela no sentido de notar assim, um avanço na terapia, sabe? E eu fiquei assim pensando assim, o que eu poderia fazer para poder dar uma, sei lá, uma agilizada, para conversar com ela, falar com ela as coisas. Como a Rosa trouxe essa questão de uma outra possibilidade aí de introduzir na análise, tipo a cognitiva comportamental, né? Eu cheguei a pensar hoje, que hoje teve terapia com ela, cheguei a pensar hoje, será que não seria o caso de encaminhar essa paciente para uma terapia cognitiva comportamental? Para ela ter, assim, algum tipo de tarefa para ela fazer, algo assim que possa mexer com ela. Eu cheguei a pensar nisso hoje, por isso que eu aproveitei o gancho aí, né? Não sei se... Então, assim, a gente falou, pode ser que seja uma sugestão muito interessante, mas eu pensaria assim, é muito importante, né, Heloísa, a maneira que vai ser apresentado, que fique bem claro que é um recurso a mais que nós vamos usar, né, e que a Sim. pessoa não sinta assim, ela não está me aguentando, né, Sim. sabe? E Eu poder pensei nessa apresentar. possibilidade, sim, de ser algo a mais, né? Para que ela não... porque eu já até levei para supervisão, nesse caso, várias vezes, até, inclusive com a Cida no seminário, mas eu pensei nessa possibilidade a mais para ela se sentir mais acolhida, sabe? Não, e de recurso que existe, e que bom, por exemplo, se ela se der bem, né? Porque às vezes a pessoa não tem tanta afinidade com essa linha, mas quando tem, ajuda demais, né?
ou até pesquisar junto com ela o que ela gostaria de fazer, né? Ah, sim, sim, aí sim. Eu ia estar colocando isso, né? Eu acho que é uma coisa de estar conversando com ela, né? Porque eu acho que é isso que a Cibele trouxe, né? Para não passar de jeito nenhum essa ideia de que não está sendo possível, porque, no meu entender, com isso que você traz, se ela está conseguindo vir, né? Então, assim, qual que é a tentativa que a gente sempre faz? É ter uma próxima sessão, e ter uma próxima sessão, porque se tem, o processo está continuando. Está funcionando. Ela não... Tem coisas que talvez só muito tempo depois ela vai conseguir verbalizar, vai encontrar o jeito de dizer o quanto que aquilo foi interessante, que ela juntou aquela pecinha com uma outra para chegar nesse outro lugar. Mas eu acho que é importante você valorizar isso, né? Talvez o desconforto para não seja ficar essa ideia, né? Porque eu passei, não, aí assim, tem uma situação tá difícil, vamos propor uma outra coisa. Muita calma nessa hora, porque às vezes é tudo que a pessoa não quer, né? Eu nem faria isso assim espontaneamente, né? Como foi cogitado, eu pensei hoje, mas não teria coragem de fazer também, né? Heloísa, eu fiquei pensando que talvez a sua angústia é a angústia que ela melhore, mas eu acho que você já está fazendo, está aguentando ela. Isso é muito por importante. isso que eu pensei, talvez essa angústia seja minha mesmo. A gente quer que a pessoa se sinta melhor, né? Tem jeito. Oi, Heloísa, eu fiquei pensando aqui, você disse que ela é imatura, né? Você disse que ela é imatura? Sim. Ela precisa brincar ainda. Sim. Ela não consegue falar ainda das coisas que ela vive. Ela já precisa brincar desenhou. ainda, então ela vai andar de bicicleta muito, vai fazer ginástica muito, né? Porque ela já precisa trouxe desenho, ela cuida dos bichinhos, ela faz um monte de coisa, mas ela ainda não consegue falar. Eu acho que ela vai ficar, como você disse mesmo, Cláudia, vai ficar brincando um pouco. Então vamos juntas. Então, tá bom. E a gente espera, né, Heloísa, que essas coisas que a gente anda conversando tragam alguma luz, né, para isso aí. Traz, Sibeli, e traz muita luz, nossa. Então, tá bom. Hoje nós vamos ficar por aqui. Nos vemos quinta-feira. E muito bom. Desejo uma boa semana para vocês. Boa semana, obrigada. Tchau. Boa noite. Obrigada, Cibele. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite, viu? Tá. Boa noite. E eu vou conversar um pouco com a Rosa. Vamos lá, diga lá. Deixa eu interromper a gravação. Eu falei para você ficar porque eu